Se você não gosta de ver anúncios quando está navegando, é bem simples. É só clicar aqui no cantinho e clica aqui em bloquear anúncios. E pronto, como um passo de mágica, você não vai ver mais nenhum anúncio nas páginas. O bacana é que esse navegador pensou em tudo e ele tem um modo economia de dados. Ativando ele, o seu plano de internet